Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo, farei a resolução de um exercício de geometria analítica circunferência. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. O exercício diz o seguinte: em cada caso, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. A seguir, se possível, escreva a equação reduzida da circunferência a qual eles pertencem. No item A, temos os três pontos A, B e C. Para determinar se eles estão alinhados, iremos utilizar o determinante dos pontos. Então, vamos escrever os pontos. Ponto A, menos 1, 3. Ponto B, 3, menos 1. E o ponto C, 1, 5. Terceira coluna, todo igual a 1. O determinante deve ser igual a 0 para os pontos estarem alinhados. Vamos utilizar a regra de Sarros. Então, vamos escrever a primeira e segunda coluna do lado de fora do determinante e fazer as diagonais. Então, a diagonal principal, menos 1 vezes menos 1 vezes 1, teremos um positivo. A seguir, 3 vezes 1 vezes 1 será 3, mais 1 vezes 3 vezes 5, 15, mais 15. Agora, as multiplicações com sinal negativo, então menos 1 vezes menos 1 vezes 1, teremos menos 1, menos menos 1, novamente menos 1 vezes 1 vezes 5, menos 5, menos 3 vezes 3 vezes 1, 9 positivo. Com o negativo, ficará menos 9. Tem que ser igual a 0. Agora vamos somar 1 mais 3 mais 15, 19, negativo com negativo positivo, mais 1, negativo com negativo positivo, mais 5, menos 9. 19 mais 1 mais 5, 25, então 25 menos 9 será igual a 16, 16 é igual a 0, os pontos não estão alinhados. Vamos representar a seguir esses pontos no plano cartesiano. Representando o ponto A, menos 1, x menos 1, y igual a 3, ponto A. Ponto B, x igual a 3, y igual a menos 1. E o ponto C, x igual a 1, y igual a 5. Pela representação no plano cartesiano, podemos observar que C não pode ser o centro da circunferência, nem o ponto A. O ponto B também não pode ser o centro da circunferência. Logo, o centro da circunferência será outra coordenada. Vamos determinar essa coordenada calculando as distâncias do centro da coordenada, que vamos determinar em relação ao ponto C, ao ponto A e ao ponto B, da seguinte forma. Se o ponto desconhecido é o centro da circunferência, a distância do centro da circunferência, que eu vou chamar de O, ao ponto A, será igual à distância do centro da circunferência ao ponto C. Ou seja, a distância OA será o raio da circunferência e a distância OC também vai corresponder ao raio da circunferência. E, por consequência, a distância OB, que faremos a seguir, também vai corresponder ao raio da circunferência. Se o raio é igual para todas essas distâncias, a distância OA é igual à distância OC. Então, vamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Então, x do centro da circunferência menos x do ponto A ao quadrado, mais y do centro da circunferência menos y do ponto A elevado ao quadrado. Será igual a raiz quadrada da mesma forma. Repetimos a fórmula. X do centro da circunferência menos x de C elevado ao quadrado mais y menos y de C elevado ao quadrado. Então, podemos simplificar os dois radicais e agora vamos fazer a substituição. X do centro da circunferência, que desconhecemos, menos x do ponto A. Observe que o x do ponto A é menos 1, negativo com negativo, positivo. Então, mais 1 elevado ao quadrado, mais y do centro da circunferência, menos y do ponto A, que é 3. Então, menos 3 elevado ao quadrado. Será igual a x do centro da circunferência, menos x do ponto C, é 1 positivo, então será menos 1 elevado ao quadrado, mais y menos 5, que corresponde a y do ponto C, elevado ao quadrado. Utilizando produtos notáveis, teremos o quadrado do primeiro termo, então x ao quadrado, mais duas vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo, então será 1 vezes x, 2 vezes x, 2x, mais 2x, e o quadrado do segundo termo, 1. Repetimos aqui produtos notáveis, teremos y ao quadrado menos 6y mais 9. É igual a x ao quadrado menos 2x
mais 1. E novamente produtos notáveis, mais y ao quadrado, duas vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo, então será menos 10y, e o segundo termo ao quadrado, menos 5 ao quadrado, mais 25. Podemos simplificar x ao quadrado com x ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado. Será igual a zero. Teremos o seguinte, 2x menos 6y, 1 mais 9, 10. Será igual a menos 2x menos 10y, 1 mais 25, 26. Agora, isolando o termo independente, teremos 2x mais 2x menos 6y mais 10y. Será igual a 26 menos 10. 2 mais 2, 4, então 4x, menos 6 com mais 10, 4 positivo, 4y é igual a 26 menos 10, 16. Vamos dividir toda a equação por 4, então 4 dividido por 4 é 1, será x. Novamente, 4 por 4 é 1, y, 16 por 4, 4. Então temos a primeira equação com os valores de x e y. A seguir, vamos montar agora a segunda equação. Na segunda equação, vamos igualar a distância do centro da circunferência ao ponto B, a distância do centro da circunferência ao ponto C. Então, teremos a mesma fórmula. Vou adiantar o vídeo, pois a fórmula é igual. Simplificando os radicais, fazendo agora as substituições, teremos x menos x do ponto B, então menos 3x menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos y do ponto B, então será negativo com negativo positivo, y mais 1 elevado ao quadrado é igual a x menos x do ponto C, é 1, então x menos 1 elevado ao quadrado, mais y do ponto C é 5, então y menos 5 elevado ao quadrado. Então, fazendo produtos notáveis novamente, teremos x ao quadrado menos 6x mais 9. A seguir, y ao quadrado mais 2y mais 1 será igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Y ao quadrado menos 10y mais 25. Simplificando agora x ao quadrado com x ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado. Teremos o seguinte, menos 6x mais 2y, 9 mais 1, 10. Será igual a menos 2x menos 10y, 1 mais 25, 26. Desenvolvendo, teremos menos 6x mais 2x mais 2y mais 10y é igual a 26 menos 10. Menos 6 com 2 positivo, menos 4, então menos 4x. 2 com 10, 12, mais 12y, 26 menos 10, 16. Dividindo toda a equação por 4, teremos menos x, 4 dividido por 4 é 1, será menos x, 12 dividido por 4, 3, mais 3y, e 16 dividido por 4, 4. Temos a segunda equação. Agora vamos resolver o sistema e determinar os valores de x e y, que será o centro da circunferência. Então temos as duas equações, vamos somar para eliminar a variável x. Então x com menos x, 0, y com 3y, 4y, e 4 mais 4, 8. 4y é igual a 8, y é igual a 8 dividido por 4, y é igual a 2. Vamos determinar agora o valor de x, então x mais y é igual a 4. Substituindo y na primeira equação, então x mais 2, substituindo y por 2 é igual a 4. X é igual a 4 menos 2, x é igual a 2. Portanto, o centro da circunferência tem coordenada x2, y2. Agora vamos escrever a equação reduzida da circunferência, que tem o seguinte formato, x menos x do centro da circunferência elevado ao quadrado, mais y menos y do centro da circunferência elevado ao quadrado, igual raio elevado ao quadrado. Então, temos o valor de xc, yc, então vamos substituir. Então, x menos 2 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, e o raio vamos determinar calculando a distância do centro da circunferência ao ponto C. Então, a distância OC será raiz quadrada de x do centro da circunferência menos x do ponto C elevado ao quadrado, mais y menos y do ponto C elevado ao quadrado. Distância OC, que será o raio, raiz quadrada, o x do centro da circunferência é 2, então 2 menos x do ponto C, 1, 2 menos 1 elevado ao quadrado, mais y do centro da circunferência, que é 2, menos y do ponto C, que é 5, elevado ao quadrado. Distância OC igual raiz quadrada, 2 menos 1 é 1, 1 elevado ao quadrado, mais 2 menos 5 menos 3 elevado ao quadrado. Distância OC, raiz quadrada de 1
mais menos 3 elevado ao quadrado mais 9. 1 mais 9 é 10. Então, a distância OC, que corresponde ao raio da circunferência, raiz quadrada de 10. Então, substituindo, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, podemos agora escrever a equação reduzida da circunferência. X menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado é igual a 10. Esta é a resposta para o item A. Vamos representar agora a circunferência no plano cartesiano. O centro da circunferência, que tem coordenada x igual a 2 e y igual a 2, e agora representando a circunferência. Vamos agora para o item B. O item B, vamos verificar se os pontos estão alinhados, fazendo o determinante dos pontos. Então, reescrevendo os pontos, terceira coluna igual a 1, o determinante tem que ser igual a 0 para os pontos estarem alinhados, utilizando a regra de Sarros, primeira e segunda coluna do lado de fora do determinante, e agora a primeira diagonal. 2 vezes 0 vezes 1 é 0, mais 6 vezes 1 vezes menos 3 será menos 18, mais vezes menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. Menos, agora as diagonais negativas, 1 vezes 0 vezes menos 3 é 0, menos 2 vezes 1 vezes menos 4, menos 8, menos 6 vezes menos 1 vezes 1, menos 6, é igual a 0. Então, teremos menos 18, mais 4, negativo com negativo, positivo, mais 8, novamente negativo com negativo, positivo, mais 6, é igual a 0. Menos 18, 4 mais 8 mais 6, 18 positivo, menos 18 com mais 18 é igual a 0. 0 é igual a 0, portanto, os pontos estão alinhados. Vamos representar os pontos no plano cartesiano. Ponto A, x igual a 2, y igual a 6. O ponto B, x menos 1, y 0. E o ponto C, x menos 3, y igual a 4. Observe que uma vez que os pontos estão alinhados, o ponto B deve ser o ponto médio entre os pontos A e C para o ponto B ser o centro da circunferência. Então, vamos verificar isso para saber se é possível construir a circunferência com esses pontos. Então, ou seja, o ponto B, a coordenada do ponto B, tem que ser igual ao ponto médio referente aos pontos A e C. Temos o seguinte, x do ponto B e y do ponto B tem que ser igual a x do ponto A mais x do ponto C dividido por 2 e y do ponto A mais y do ponto C dividido por 2. As coordenadas x e y devem ser iguais, para que o ponto B seja o centro da circunferência. Então, x do ponto B, que é menos 1, será igual a x do ponto A, 2, mais x do ponto C, menos 3, dividido por 2. Menos 1 é igual a 2 somado com menos 3, menos 1, então menos 1 dividido por 2. Essa condição é falsa. Verificando a coordenada y do ponto B é 0, y do ponto A é 6, y do ponto C, menos 4, dividido por 2. 0 é igual a 6 somado com menos 4, 2 positivo, 2 dividido por 2, 0 é igual a 1, também é uma condição falsa. Portanto, não há circunferência para os pontos do item B. Não é possível construir uma circunferência para os pontos do item B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.